Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui estamos nós para iniciarmos esse novo e último trimestre do ano de 2024 e como eu já passei para os irmãos, nós falaremos sobre as promessas de Deus. Hoje é a nossa primeira aula e nós estaremos fazendo uma explanação a respeito de todas as nossas aulas. Nós faremos aqui um inicial, vamos dar uma pincelada em tudo, mas será uma aula muito boa, muito gratificante para todos nós. Mas vamos iniciar, todas elas são bastante interessantes e muito importantes para cada um de nós. E vamos já dar início a elas, para que nós possamos aproveitar o máximo possível o tempo que nós temos para falarmos a respeito dessas promessas de Deus que muitas dúvidas nos trazem, muitas dúvidas nos apresentam. Nós ouvimos, meus irmãos, muito nos cultos hoje em dia que Deus tem uma promessa para a nossa vida. De fato, tem uma promessa para a vida de todos. O que ocorre é que, na maioria das vezes, nos cultos ou fora deles, não se fala quais são essas promessas, e assim nós criamos ali uma perspectiva um tanto quanto fantasiosa, digamos assim, que muitas vezes nos frustram, claro, nos frustram, não por causa de Deus, tampouco por causa das suas promessas, mas sim, meus irmãos, pelo fato de que nós colocamos as nossas necessidades, ou como é que eu vou dizer para os irmãos, os nossos objetivos como sendo uma promessa que Deus nos fez. Nós posicionamos assim, porque nós não temos esclarecimentos o suficiente sobre o que são essas promessas, nem nos cultos e muito pouco em muitos ensinos dos quais nós participamos. Mas assim, pelo fato de que nós colocamos a nossa necessidade ou o nosso objetivo como sendo essa promessa de Deus, é lógico que sem generalizar, é claro, mas hoje as pregações, meus irmãos, elas apresentam muitas prosperidades, vitórias, elas vêm de uma maneira tal que busca elevar o nosso senso de autoestima. Você pode, você é, Deus tem um propósito para você, Deus tem, e Deus te dá, mas o que é que nós temos que oferecer para Deus, meus amados irmãos? Então, meus amados, eles trazem para nós assim, Deus, ele quer te ver feliz, Deus, ele quer a sua felicidade, ele quer o teu bem, e de fato, meus amados irmãos, tem sim, ele quer de verdade ver você feliz, mas é através de um relacionamento próximo com ele. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Um assassino continua assassino e vai ter um relacionamento bom com Deus, um estuprador, um ladrão. Sabe, meus amados, algumas coisas não tem nexo, basta um ser humano pensar para perceber que não tem nexo. Deus é Deus. Deus é bom, Deus é bondade, é o amor. Agora, como é que você que vive, uma pessoa que vive, não digo você, eu digo uma pessoa que vive o desamor, que vive o crime, que vive outras coisas, conseguirá ter uma relação com ele, conseguirá gozar das suas promessas? É difícil. Então, o que eles se esquecem é de falar do que é necessário se fazer, meus amados irmãos, para merecer o cumprimento dessas promessas. Simples, eles não falam isso, eles não comentam. Por quê? Porque ele só quer te dar um posicionamento de que você é, de que você pode, de que Deus quer te fazer, de que Deus vai te ajudar, de que Deus vai te prosperar, de que Deus vai fazer isso. Agora, você não tem que fazer nada? Será que seria isso? Então nós precisamos hoje, com essa aula inicial aqui, já deixar vocês prontos e preparados para entenderem verdadeiramente o que é essa promessa de Deus. Porque senão acontece tudo o que vem acontecendo naturalmente aí no mundo. Muitas pessoas se decepcionando quando eles percebem que aquelas promessas estão demorando, aquele profeta é um falso profeta, porque não veio a promessa, não se cumpriu o objetivo que eu desejava alcançar. A decepção vem.
você se entristece, você se afasta de Deus, você se afasta da igreja, você deixa de ter uma comunhão com Deus. Por quê? Porque você não se informou, você não aprendeu o suficiente para saber o que é, como é, de que forma é, qual o procedimento, como é que funciona, o que Deus estabeleceu, o que Deus quer para você, o que você tem que trazer de retorno com relação a essas promessas de Deus. Tem que trazer um retorno. Você vai viver essas promessas? Vai viver essas promessas, mas através de um relacionamento com Deus, através do conhecimento da sua palavra. E nós vamos falar exatamente sobre isso com os irmãos, meus amados. Então, não permita jamais que isso volte a acontecer com você, se já aconteceu de você se decepcionar por não conhecer quais são as promessas de Deus e o porquê, quais os objetivos dela. Não permita que isso aconteça com você novamente e nem que aconteça, meu irmão, com ninguém que você conheça. Lute contra tudo isso, explique, oriente, fale e se entregue verdadeiramente a Deus. Neste trimestre, nós estaremos aprendendo sobre estas promessas. É neste trimestre, meus amados, não é hoje. Muitas pessoas participam desta primeira aula, depois ela a outra. Não, meus amados, durante todo esse trimestre são aulas importantíssimas. Cada aula haverá, em cada aula, um assunto diferente. Então estejam preparados para perseverar, mas para aprender, para poder aprender a estar verdadeiramente na presença de Deus e fazer jus às promessas feitas por Ele para cada um de nós. E aí nós descobriremos durante esse trimestre toda a verdade sobre este importante assunto que muitas pessoas desconhecem. Não vai ser o seu caso de agora por diante, eu tenho certeza disso. Nesta primeira lição de hoje, nós definiremos quais são as promessas de Deus e como elas estão fundamentadas. Nós identificaremos também os tipos e o propósito dessas promessas. E aqui eu preciso deixar claro, meus irmãos, que as promessas de Deus são um convite para se desfrutar de uma grande bênção. Entenda isso, é um convite para que você desfrute de uma grande bênção, porém sempre com o objetivo de atender os desígnios de Deus. Existe um propósito em cada promessa de Deus e que para este propósito se concretizar depende de plena fé, depende de que você tenha verdadeiramente fé nele e fé na sua palavra. Hoje nós iniciaremos os nossos estudos lendo o texto que está em Isaías 55, de 6 a 3. Eu não vou fazer a leitura de Isaías 55, de 6 a 3, mas eu gostaria de iniciar esta aula falando com os irmãos no versículo 10 e no versículo 11. Eu gostaria de constar ele aqui para nós. Nós faríamos de 6 a 13, mas eu gostaria de ler no 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão àquele que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, meus amados, entendam, o que apraz a Deus, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, nós precisamos entender isso já de saída, meus amados. Essa leitura já deixa muito clara, está dentro do texto que foi programado para nós estudarmos hoje, e isso já esclarece muita coisa. Meus irmãos, a maior criação de Deus é o homem. E Deus, ele quer, de fato, se comunicar com o ser humano. Vamos lá, vamos iniciar aqui. Porém, existe um problema. A grande maioria dos homens não desejam isso. Se nós formos levar aí 80% dos brasileiros, eles não são cristãos. Nós temos 20%, então uma grande maioria realmente não desejam se comunicar com Deus, estão alheios a tudo isso. Porém, é desejo de Deus transmitir as suas vontades e propósitos a
todos. Nós precisamos deixar isso muito bem claro. As promessas de Deus são para todas as pessoas, não é apenas para o cristão. As promessas de Deus é para todas as pessoas. Então, desta maneira, Deus revela ao homem as suas promessas. Está escrito nas Escrituras, nós precisamos ver, estudar. E essas promessas, ela tem por finalidade, meus amados, mostrar ao homem que Deus ama ele, que Deus o ama e que quer o seu bem em todos os aspectos da vida, especialmente no lado espiritual. Ele faz as suas promessas ao povo escolhido, que é Israel. Israel é seu representante humano aqui na Terra, e fez também para toda a humanidade. Não podemos pensar que é só para Israel, é só para os cristãos. Não, é para toda a humanidade. João 3,16 nos deixa isso muito claro, porque Deus amou tanto ao mundo, meus amados. Não foi o crente, não foi o povo judeu, não. Deus amou tanto ao mundo que deu a ele o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos crer em Jesus para que nós tenhamos a vida eterna. Para Israel, meus amados irmãos, a sua promessa começa lá em Gênesis, quando Deus fala para Abraão, né, sair da sua parentela e seguir em destino à terra prometida. E aqui, meus amados irmãos, nós já percebemos as promessas de Deus. Nós já percebemos as promessas de Deus. Só que nós percebemos também que as promessas de Deus, ela não vem pela nossa obediência. Ela não vem pela nossa obediência. Ele faz a promessa. Então entendam bem, eu acredito que vocês vão conseguir entender. Não é porque nós obedecemos que a promessa de Deus vem, mas sim que a obediência deve vir de nós, devido às promessas de Deus. É a nossa fé que estabelece esta relação de confiança com Deus, porque Ele já prometeu, Ele já fez, Ele já disse, está aí, é para quem quiser, para quem buscar, para quem pegar. Então Ele já nos prometeu, agora basta nós crermos, entendermos e passarmos a obedecer a sua palavra, a cumprir a sua palavra, e assim nós faremos jus às suas promessas. Então, vamos voltar aqui para Abraão. Abraão, ele confiando nele, confiando em Deus e tomando a decisão e prosseguindo, cumpriu-se ali a promessa de que ele se tornaria uma grande nação. Isso está lá em Gênesis 12, de 1 a 3. A partir dali, meus irmãos, ao longo do Antigo Testamento, Deus fez várias promessas, Êxodo 19, 6 e 5, Êxodo 19, 6 e 5, ele diz que se você realmente, se nós realmente obedecermos a voz dele, ele estava falando ali para Israel, mas cabe a todos nós, se nós realmente obedecermos a voz dele e guardarmos o pacto, então nós seremos o tesouro dele, acima de todos os povos. Nós temos que entender que ele estava ali tratando com Israel, mas serve para todos nós. Para todos nós, meus amados. Então, nós somos o sacerdócio real de Deus, hoje, uma nação santa, nós sabemos disso. Então nós sabemos que tudo isso ele fez, além das promessas a Israel, tá? Além das promessas que ele fez ali a Israel, que nos cabe também em muitos pontos. Deus fez promessa também a todos os homens por ele criados. A primeira veio através de Cristo, onde nós recebemos a de que todo aquele que nele crer seria salvo. E aí vem a pergunta: você crê? Você acredita? Você realmente se envolveu nesta relação com Jesus Cristo? Você realmente está firme nos pés do Senhor para poder ser salvo? Ok? Aí quando nós falamos que é para todo mundo, vocês falam assim, mas é todo mundo? Como todo mundo? Aí eu falo para vocês. Junto com esta mesma revelação para todo aquele que crer nele e que vai ser salvo, está automaticamente imposta e proposta que aquele que não crer será condenado. Ou não está intrínseco no que eu acabei de falar para os irmãos. Então aquele que não crer, ele será condenado. Ele será condenado. Essa promessa ela está lá em Marcos
Marcos 16, 15 e 20, né, que ele disse, né, para todo o povo, né, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não está dizendo que quem não crer e não for batizado. Tá? Não tem como nós amarrarmos aqui o batismo como meio de mediação para ser salvo. Não. Quem não crer, então, tem a necessidade de crer. Esse texto está em Mateus 16, de 15 e 20. Mateus 16, versículos de 15 a 20. Então, não vou fazer a leitura toda, senão ficaria muito longa, mas é isso, aquele que crer e for batizado será salvo. Agora, aquele que não crer será condenado. É desta forma. Com isso, meus irmãos, fica mais do que claro de que as promessas de Deus, elas visam atender os seus propósitos e os seus desígnios. Fica claro. Isso tudo vai vir sobre nós cristãos, vai vir sobre os filhos de Deus através de uma fé verdadeira, através de obediência, através de amor, através de zelo. E acima de tudo isso, da santidade. Estas são condições indispensáveis, meus queridos, para que Deus cumpra a sua palavra àqueles que são alvo das suas promessas. Aqueles que são alvo das suas promessas, aqueles que buscam as suas promessas, há necessidade de tudo isso que nós acabamos de falar, uma fé verdadeira, amor, zelo, santidade, obediência, são condições indispensáveis, como nós já falamos. Mas vamos entrar no primeiro assunto, para que nós possamos já passar para vocês esta nossa aula maravilhosa de hoje. Então, meus irmãos, nós já comentamos um pouco a respeito disso, mas nós precisamos saber o significado. A palavra promessa, que é o ato ou o efeito de prometer algo, seria o quê? Seria assim o anúncio de uma ação futura. Prestem bastante atenção, esta aula é muito boa, mas ela exige muita atenção das pessoas. Então, uma promessa é o ato ou efeito de se prometer algo para o futuro, de se prometer alguma coisa, é uma ação futura que será feita, é a intenção de dar, é a intenção de cumprir, é a intenção de se fazer algo. Portanto, Isaías 50, que é o texto proposto para nós hoje, e nós faremos um estudo de toda a perícope, durante esse trimestre, de toda a perícope de Isaías, nossa, de 40 até 55, tem vários textos, várias menções sobre as promessas de Deus, e nós trabalharemos tudo isso durante essas nossas 13 aulas, que nós faremos até o final de dezembro. Exatamente. Então nós faremos uma análise geral de todas essas coisas. Meus amados, quando a palavra de Deus diz que aqueles que têm sede e não têm dinheiro, quando diz que é para que eles venham para comprarem de Deus sem dinheiro, porque nele há provisão gratuita para os necessitados, isso é para todos. Isso é para todos, não é apenas para eu que sou cristão, não é apenas para você que é cristão, não é apenas para quem está dentro da igreja, isso é para todos, meus amados, para todos. Tudo ali fala de uma salvação plena, de uma salvação livre, de uma salvação preciosa. Isso está lá em Mateus 5, 6, 5 no versículo 6, é claro. E nós precisamos entender que a palavra de Deus basta. No versículo 11 já diz isso. E que ela tem um propósito e ela não volta vazia. Nós lemos para vocês o versículo 11. A palavra de Deus basta. Jamais ela voltará vazia. Entretanto, meus amados irmãos, nos pontos seguintes desta lição, ali nos versículos de 6 a 13 que nós estudamos, mais precisamente no versículo 7, nós aprendemos que as pessoas sedentas, como eu acabei de falar para os irmãos, elas demonstram sede. E quando elas têm sede, é quando elas buscam ao Senhor, elas têm que se arrepender dos seus pecados verdadeiramente.
Portanto, meus amados, nós devemos buscá-lo agora, enquanto ele está perto, como diz 2 Coríntios 6, no versículo 1 e 2, este buscar, quando nós falamos de buscar, quando o texto fala de buscar ao Senhor, é crer, é clamar em oração, é suplicar pela sua bênção. Nós vemos isso em Jeremias 29:13. Isso fica muito claro em todo o contexto bíblico, meus amados. Mas jamais, em hipótese alguma, se esqueça, não se trata apenas de oração. Há necessidade de um relacionamento sincero com Deus. Nós precisamos bater nessa tecla. Não é eu vou orar, vai lá na cozinha, vai na sala, vai na igreja e ora. Aí não é eu orar, é comunhão, é relacionamento. Leiam Lucas, é extenso, mas leiam Lucas 18, de 1 a 14. Ensina muito, fala muito a respeito dessas coisas. Amados, o termo buscar em hebraico significa encontrar o Senhor nas Escrituras. Vocês já imaginaram isso? Então buscar não é simplesmente buscar o Senhor. Oh, Senhor, eu me encontrei, te encontrei, glória a Deus, eu estou aqui, o Senhor está aqui falando comigo, eu estou ouvindo. É encontrar Deus nas Escrituras, meus amados. Ou seja, é encontrá-lo naquilo que está escrito, naquilo que ele deixou para nós. E aí você crendo em tudo aquilo, aprendendo, vendo a verdade, 8:32 de João, conhecereis a verdade vos libertará. Então é você conhecendo a verdade, você sabendo, vendo, enxergando e vendo a verdade naquilo, você vai crer. E aí é o momento de crendo de verdade, tendo fé, de você clamar, orar, buscar e estar com Deus. Não tenha dúvida que todas as promessas dele que foram feitas se cumprirão na sua vida. Não tenham dúvida disso. No sentido humano, inclusive, nós já estamos aqui indo, meus amados, para o terceiro tópico desta lição. E ele diz que é preciso se arrepender. No sentido humano, eu já ia prosseguindo, meus amados, sem dar aqui a entrada, mas vamos lá. No sentido humano, nós observamos que ao longo da vida das pessoas, as promessas existem, mas tem um sentido ali, um sentido incerto, um sentido questionável. Nem sempre é honrado, nem sempre é respeitado. Por quê, meus irmãos? Porque depende muito do caráter da pessoa, depende muito das circunstâncias. De repente você faz uma promessa agora, as circunstâncias mudaram, você já não tem mais intenção de atender aquela promessa. Ou seja, o contexto vivenciado por quem prometeu decide sobre o cumprimento ou não da promessa que foi feita. Então nós precisamos tomar como exemplo, inclusive, vamos colocar aí o casamento. No momento de casamento, muitos fazem muitas promessas, prometem tudo e com o tempo aquilo se esvai, sabe? As pessoas se decepcionam com muitas coisas e aí eles acabam não cumprindo tudo aquilo que foi prometido. Isso acontece tanto no cartório, acontece na igreja, políticos mentem, homens mentem, mulheres mentem, crianças mentem. O mundo está mentindo mais do que tudo hoje em dia. Hoje em dia, a política que nós estamos vivendo é mentira em cima de mentira, acusação em cima de acusação. Meus irmãos, ninguém, humanamente falando, acaba cumprindo aquilo que prometeu. E é por isso que está escrito lá em Jeremias 17:5. Jeremias 17:5, amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna a carne o seu braço, e cujo coração ele afasta do Senhor. Aqui cabe falar, meus amados, que este texto ele se refere àquele homem carnal que tem a sua força nele mesmo, naquilo que a carne apresenta para ele. O homem tem que ser forte espiritualmente, que ele domina a carne e ele vai agir com coerência, com domínio próprio, com bondade, com amor. É desta maneira, meus amados. Nós aqui não estamos falando para você não confiar no seu pai, não estamos falando para você não confiar na sua mãe, não estamos falando para você não confiar nos seus pastores, nos seus amigos sinceros, pessoas que não são carnais, pessoas que você sabe que têm verdadeiramente amor por você. Nós estamos falando aqui para você não confiar em você mesmo, nas suas decisões,
Pense, busque uma vida espiritual e aí sim você vai ter condição de domínio próprio, vai ter condição de realmente refletir com coerência, com equilíbrio e assim buscar ao Senhor, porque quem chega no equilíbrio ou num raciocínio pelo menos lógico, meus amados, ele vai buscar a Deus. Não existe outra explicação para tudo o que nós vivemos aqui nesta terra. Não existe outra explicação. Não existe uma explicação científica para a criação, para tantas outras coisas. É Deus, é somente Deus. É somente Deus. Jeremias 17, 9 e 10, meus amados, ele fala claramente, o coração do homem ele é enganoso acima de todas as coisas. O coração do homem ele é perverso. Quem pode conhecer o coração do homem a não ser Deus? Nós mesmos não conhecemos o nosso coração. Deus ele vem, ele esquadrinha o seu coração, ele submete à prova todo o nosso físico, ele vem e vê realmente quem nós somos. E aí ele vai dar para cada pessoa de acordo com aquilo que são os seus caminhos, conforme o fruto daquilo que você tem feito. E o teu fruto não é um filho bonzinho. O teu fruto é aquilo que você faz de bom, aquilo que você traz de equilíbrio, o seu relacionamento com Deus, a quem você apresenta a Deus, é dessa maneira. E é por isso, meus irmãos, e por este motivo que as promessas humanas elas falham. O coração do homem ele é enganoso, ele é falho, é perverso, como nós lemos. É assim que diz a palavra de Deus. Não estou inventando nada aqui para os irmãos. Mas no que se refere a Deus, o ser humano deve buscá-lo continuamente. E assim ele irá, com certeza, desfrutar de suas promessas. Porque as promessas de Deus jamais falharão. Jamais falharão, meus amados. Quando você busca a Deus, quando você se entrega a Deus, isso implica em quê? Isso implica em arrependimento. Você tem que se arrepender para que você possa obter perdão dele. Inclusive, meus amados, do pecado original, que nós falamos que é culpa de Adão, é culpa de Adão, é culpa de Adão. Não, nós participamos de tudo isso, nós precisamos nos arrepender e pedir perdão também do pecado original. Isso está lá em Romanos 3, 23, Romanos 5, 12. Tem muitos textos a respeito disso. O homem, meus irmãos, ele deve deixar o seu caminho mau e ele deve mudar de estilo de vida. Ah, mas eu não sou tão mau assim, pastor. Nós não achamos, nós não temos como julgar a nós mesmos. Então nós precisamos mudar, nós precisamos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e acomodar o nosso caminhar, acomodar o nosso trilhar de vida de acordo com a palavra de Deus. Isso está lá em Isaías 55, de 7 a 13. Nós precisamos nos moldar. Né? E aqui eu preciso deixar claro para os irmãos. Arrependimento, meus amados, desculpem, eu tenho que ser direto, porque essas aulas aqui, elas são diretas. Me desculpem, me perdoem, não se ofendam, não achem ruim, não mudem o seu modo de ser, mas adequem o seu modo de ser àquilo que a palavra de Deus fala. Arrependimento, meus irmãos, nada tem a ver com choro. Arrependimento nada tem a ver com contrição. Arrependimento ele tem a ver, sim, com posicionamento. Sequer ele tem a ver com sentimento. Você sente-se arrependido. Sim, vocês precisam entender, colocar um filtro nos ouvidos para entender o que eu estou querendo dizer. Você vai chorar porque se arrependeu, sim. Você vai se sentir contrito porque se arrependeu, sim. Você vai se sentir, você vai ter sentimentos ruins porque você se arrependeu, sim. Só que não é isso apenas. Arrependimento tem a ver com posicionamento. É você não cometer mais aquele erro. Ou seja, é você mudar a sua mente. Isso não cabe mais a mim. Aquilo não cabe mais a mim. Ali tem uma rodinha de escarnecedores, são todos meus amigos, mas eu não vou estar lá. Posso estar lá uma vez, outra para tentar resgatar alguém, mas é isso, meus amados. Salmos 1 é muito claro com relação a isso. Você não deve parar, nem estar e nem se assentar com eles, meus amados. Salmos 1 ensina muito a respeito disso.
Né? Agora, como é que nós fazemos isso? Como é que nós nos arrependemos? Como é que nós mudamos o nosso comportamento? É lendo a Escritura Sagrada, é aprendendo sobre a Escritura Sagrada, é estudando como nós estamos fazendo aqui hoje. E assim nós vamos orar, é orando. Sem isso, meus amados irmãos, não há renovo. Sem isso, infelizmente, eu sou obrigado a dizer para vocês, não há mudança de mente. Você vai na igreja no domingo e aí o restante da semana você está à vontade, fazendo o que você quer? Não. Você tem que todos os dias buscar a Deus, conversar com Deus, falar com Deus. Você tem que estar sempre se posicionando, estando com Deus e buscando cada vez mais uma proximidade maior, conhecer mais. Não é você se tornar um teólogo, não é você se tornar um expert, é você entender o contexto da palavra de Deus e saber o que Ele pede de você. Ele pede que você se encha dos seus frutos, que você se encha dos seus dons espirituais e que você seja bom, que você seja amoroso, que você tenha calma, que você seja uma pessoa tranquila, uma pessoa que tenha postura, uma pessoa que não fale palavrão, uma pessoa que não seja agressiva, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde. Meus amados, são tantos adjetivos que a gente se perde ao falar, se perde ao falar. Mas vamos lá, vamos ao segundo assunto. Esse segundo assunto fala sobre as promessas e seus fundamentos. As promessas e seus fundamentos. Vamos falar um pouco a respeito disso também. Meus queridos, as promessas de Deus reveladas em sua santa palavra são bem diferentes das promessas dos homens. Já começa assim. Nós precisamos entender isso. Como nós já vimos, acabei de falar com os irmãos, o ser humano, tanto pela sua fragilidade emocional como espiritual e também pelo seu próprio caráter, nem sempre cumpre aquilo que promete. Tá? Nem sempre cumpre aquilo que promete. Porém, meus irmãos, Deus, ele é infinitamente diferente disso. Deus, meus irmãos, ele não falha em suas promessas. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. E os seus atributos divinos, naturais, também chamados de imanentes, Strong chama de imanentes, esses atributos de Deus, isso torna ele infalível. Então ele é infalível no cumprimento das suas promessas. A característica imanente dele mostra a relação dele com ele mesmo interiormente. Então ele faz a promessa para toda a humanidade, ele faz a promessa para nós, mas assumindo um compromisso com ele mesmo. Assumindo um compromisso com ele mesmo, meus amados, interiormente. Isso é a imanência de Deus, ou seja, ele é independente de qualquer coisa ou qualquer fator externo em todo o universo. Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Não existe o que faça com que isso destoe, ele vai cumprir. Portanto, Deus, ele não falha, Deus, ele não muda, meus amados. Tiago 1,17 é muito claro a respeito disso. Toda boa dádiva e todo bom e perfeito todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança de sombra de variação. Então não existe sombra de variação nele. E assim, quando Deus promete algo para uma pessoa, ou a um povo, ou a uma igreja, ou a sua igreja, uma igreja, quando eu falo, é a igreja de Deus, isto é realizado de forma real, pela sua onipotência. Ele tem poder para isso. Isso está lá em Isaías 43:13. E lá está escrito assim, Isaías 43:13. Sim, antes que o dia existisse, eu sou. E não há ninguém que possa livrar da minha mão. Se eu operar, quem impedirá? Um texto muito claro, muito simples de se entender. Se eu operar, se eu fizer, se eu quiser fazer, quem é que vai impedir? E assim, meus irmãos, nós vemos que a palavra de Deus ela é infalível.
tanto no Antigo como no Novo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, e vemos isto claramente. Josué capítulo 23, versículo 14, confronta ali o povo de Israel, testificando o cumprimento de todas as palavras de Deus, assim como os versículos da leitura sugerida de Isaías 55, 10 e 11, que nós lemos no início. Salomão também, na inauguração do templo, ele ora ao Senhor em gratidão, por ter lhe dado o trono conforme prometido. Está lá em 1 Reis 8, 55, 56. É dessa forma. E assim, meus irmãos, nós vemos que Deus, na sua fidelidade, ele garante o cumprimento de suas promessas. Todas as promessas feitas por ele anteriormente foram cumpridas. E existem ainda promessas que estão por se cumprir. Mas vamos prosseguir aqui, seguindo o caminho da revista da Escola Bíblica, para que fica uma coisa mais ordeira dentro da mente de vocês. Senão eu já estaria passando por cima de tudo isso. Lá em Jeremias, ele declara como cumpre a sua palavra, dizendo, Jeremias 1:11 e 12, ele fala, né? Deus fala para ele assim, Jeremias, o que tu vês? Aí Jeremias disse, né? Eu vejo uma vara e uma amendoeira. E aí Deus disse para ele, né? Tu vês bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. Então ele cumpre completamente a sua palavra. Portanto, meus amados irmãos, Deus em todos os aspectos, ele zela e vigia sobre o que diz e sobre suas promessas para poder cumprir cada uma delas. Nós precisamos entender que a palavra promessa nas Escrituras está relacionada ao que Deus fará acontecer. Ao que Deus fará acontecer. E aqui nós podemos citar facilmente Gênesis 3,15, que diz, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a tua cabeça e você lhes ferirá o calcanhar. Este texto fica claramente e significa claramente a vinda do Messias, o Salvador. Além de tudo isso, meus amados, nós ainda temos uma grande variedade de promessas. Promessas ligadas à nova aliança, inclusive já no Velho Testamento. Jeremias 31, de 31 a 34, nós falaremos sobre esse assunto em outras aulas, também estão ligadas. O derramamento do Espírito lá em Joel 2, 28, isso fica muito claro. Ali também, meus amados, quando fala que permanece também a restauração de Israel, lá em Deuteronômio 30, de 1 ao 5, e finalmente o novo céu e a nova terra, em Isaías 65, 17, 66, 22, 65, 17, esse daí a gente consegue gravar bem, mas o 66, 22 diz a mesma coisa, que Deus criou novos céus e nova terra e a anterior, ou seja, aquela terra, aquela anterior, ela não será lembrada e nem virá à mente do ser amado. 66, 22 também traz praticamente a mesma coisa. Vejam, meus irmãos, que a promessa de Deus tem qualidade de aliança, conforme diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 3,16, lá em Hebreus 11:4, Romanos 4, de 13 a 16 também, ele assegura isso para nós. Ele fala que a palavra de Deus, ela é certa, ela é segura, ela é livre de legalismo. E ela é livre, totalmente livre de dependência de esforço humano. Passei os textos para os irmãos, Hebreus 11:40, Gálatas 3, 16 e 18 e Romanos 18, de 13 a 16. Basta lermos. Não vamos estar lendo para nós ganharmos tempo para explanação, para não ficar uma aula tão longa. Mas é desta maneira, nós precisamos entender todas essas coisas. Vamos para o terceiro tópico, senão a gente acaba
explanando mais do que o necessário para um bom entendimento desta nossa aula de hoje. Tipos e propósitos das promessas de Deus. Tipos e propósitos das promessas de Deus fala de promessas incondicionais. Vamos lá então. Promessas incondicionais. Bom, meus amados, essas promessas incondicionais, elas independem de resposta e do desejo daqueles a quem ela se destina. Estas acontecerão, haja o que houver. Essas estão inteiramente ligadas à vontade do Senhor. Tá? Só que ela vai refletir em toda a humanidade. Em toda a humanidade. Lembra que eu falei que a promessa de Deus é para toda a humanidade? Então essas promessas de Deus que estamos vendo agora, que são as promessas incondicionais, elas vão refletir em toda a humanidade. Alguns exemplos são a promessa do nascimento de Jesus Cristo de uma virgem, que foi profetizado 740 anos. Vejam só, antes dos fatos ocorrerem, Isaías profetizou o nascimento do Filho de Deus, de Jesus, através de uma virgem. O profeta Miqueias também, Miqueias lá no capítulo 5, no versículo 2, 710 anos antes de Cristo, ele predisse que seria em Belém. Isaías 7 no versículo 14, meus amados irmãos, também fala que o nome de Jesus seria Emanuel, ou Deus convosco, ou Deus conosco. Ou seja, isso foi em 760 a.C. Olha, meus amados, as coisas se cumprem 700, 800, 1000 anos depois, 2000 anos depois, tem coisas que ainda estão para acontecer. Aqui já foi predito naquela época, nós estamos aqui somente aguardando. Vocês lembram que quando Jesus nasceu, Herodes mandou que matasse todos os bebês? Isso foi predito também. Isso também foi predito em 740 a.C., foi predito, nós temos essas profecias. E tudo se cumpriu. Essas são promessas e se cumpriram. Houve também a promessa que nós falamos nas aulas passadas, nós falamos no nosso estudo anterior, nós comentamos sobre isso quando nós estávamos estudando sobre Esther. Não vou lembrar a aula que nós falamos sobre isso, mas nós estudamos também a promessa da restauração nacional de Israel em um só dia, e esse fato ocorreu em 1948. Já estudamos isso, falamos sobre isso nas aulas de Esther. Isso foi predito por Isaías, lá no capítulo 66, versículo 8. 66, no versículo 8, meus amados. Ou seja, 698 anos que antecederam esses fatos, antes de que esses fatos acontecessem, né? E nós temos ainda algumas promessas que não se cumpriram, aliás, muitas que não se cumpriram, mas que certamente se cumprirão. Essas são as promessas que foram feitas, que são promessas incondicionais, elas vão acontecer de fato e interferem na vida de todos. E muitas irão se cumprir ainda, não se cumpriram até agora, mas vão se cumprir. Creiam ou não os ímpios, vamos ser diretos e claros, queiram ou não os ímpios, queiram ou não também os poderosos desta terra, conforme deixa claro Jeremias 1,12. Então disse-me o Senhor, disse a Jeremias, tu viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. Entre elas, meus amados, nós esperamos pela ressurreição dos salvos em Cristo Jesus. Todos nós cristãos sabemos disso. Nós esperamos pela transformação dos vivos no arrebatamento, está em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. É só vocês voltarem a fita depois, pegarem os textos para fazer as leituras. Aguardamos também o juízo de Deus sobre os ímpios e aqueles que se esqueceram de Deus, Salmo 9,
17, Judas 14, 16. Quando eu falei para vocês que as promessas de Deus vinham para tudo, ou para todos, vejam o que está escrito aqui, o juízo de Deus sobre os ímpios. O juízo de Deus virá sobre todas as pessoas. Está aqui, Salmos 9, 17, Judas 14, 16. Tá bem explícito. Muitas coisas que eu adiciono aqui não estão na revista de vocês ou na revista da Escola Bíblica. Então nós estudamos, buscamos para poder trazer esses conhecimentos para vocês. Então é dessa maneira. Então pode não estar na sua revista, mas basta você entrar e fazer a leitura. Com certeza você vai ver o nexo, você vai ver a relação verdadeira dessas coisas. A vinda de Jesus em glória com todos os santos, nós também aguardamos ansiosamente isso. Isso vai acontecer após o tribunal de Cristo, nós sabemos, conforme diz lá em 2 Coríntios 5,10. Lá em 2 Coríntios 5,10, as bodas do Cordeiro, que está lá em Apocalipse 19,7. Coisas maravilhosas, meus amados, que nós ainda esperamos, entre muitas outras coisas que vão se cumprir. Fica difícil até para nós aqui enumerá-las, fica muito difícil enumerá-las. Então eu estou me restringindo mais ou menos ao que nos manda apresentar as revistas, mas as outras aulas nós acrescentaremos muitas outras coisas muitas outras coisas mais. Então, não pensem que hoje nós estamos acabando com esse assunto, não. Muito pelo contrário, hoje nós estamos apenas iniciando este assunto. Isaías, por exemplo, de 40 a 55, eu já falei, ele tem muitas promessas, muitas promessas. Experimentem fazer esta leitura. Agora, o que fica certo, meus amados, é que são para todos, os salvos e não salvos, porque receberão e verão tudo isso, desfrutando ou não destas promessas. Os salvos e não salvos verão, receberão, verão, vão desfrutar ou não, mas eles verão tudo isso acontecer. Então é para todos, a escolha é sua, a decisão é sua. A escolha é sua e a decisão é sua. O segundo tópico do terceiro assunto, ele fala sobre as promessas condicionais. Nós vamos ter muito a falar sobre essas promessas condicionais durante nossas próximas aulas, embora a próxima aula seja sobre as promessas ao povo de Israel. Vai ser muito interessante, nós vamos aprender muito. Mas esse segundo tópico aqui, esquecendo a aula da semana que vem, senão eu já ia entrar um pouquinho nela, existem as promessas condicionais, ou seja, aquelas promessas das quais elas dependem da minha atitude, da sua atitude, da atitude do ímpio que crê, ele ouve, crê e aceita, ele quer buscar. Então é para todas, por isso que eu falo que é para todos os seres humanos. Então essas promessas condicionais, elas dependem das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Ela depende da aceitação, ela depende da obediência, ela depende da dedicação, da busca para conhecimento, para saber verdadeiramente o que Deus está pedindo para nós e o que Ele está nos oferecendo. Então, essa obediência, ela tem que vir daqueles a quem ela se refere, ou seja, ao homem. Eu falei ao homem, viu? Não falei ao cristão, nem ao filho de Deus, eu falei ao homem. Ela está ali, aceite, busque. Você que não é cristão, não perca a oportunidade de participar dessas aulas e estar buscando, meus amados. Lembram, em muitas aulas que eu tenho com os irmãos, eu falo que decisões decidem destinos. A escolha é sua, é você quem sabe, é você que escolhe. Mas vamos lá. E da mesma forma, meus amados, que as incondicionais, as condicionais são muitas, mas muitas mesmo. Nós temos, por exemplo, a da plena saúde. Êxodo 15, 26, olha de onde ela vem? Êxodo 15, 26. Agora prestem bem atenção, meus amados, no que diz a palavra de Deus. Eu vou até ficar me fiscalizando aqui para ver se eu vou repetir certo para vocês prestem muita atenção. Saúde plena, vamos aqui na saúde plena. Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto à sua vista, e deres o teu ouvido aos seus mandamentos, e guardais todos os seus estatutos.
não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Deus que cura. As doenças que ele trouxe sobre os egípcios. Agora, nós estamos verdadeiramente nos colocando aos pés do Senhor, nós estamos verdadeiramente buscando ao Senhor, nós estamos verdadeiramente nos dedicando a Ele, dedicando a isso. Veja, meus amados, que aqui envolve o comportamento humano. As promessas condicionais significa que ela está condicionada a alguma coisa, ou seja, na mudança de comportamento humano, desde que o comportamento não esteja adequado a Deus. Então há necessidade de uma mudança. Então existe um C, C. Isso você vê claramente lá em Deuteronômio 28, no versículo 1. E nos versículos, inclusive depois, nos versículos de 2 a 13, ele promete nada menos que 16 bênçãos que ocorrerão diante das nações, meus amados, desde que se obedeça os seus mandamentos. E ele fecha isso lá em Deuteronômio 28, de 13 a 14. Ele fecha completamente. O Senhor fará de ti cabeça e não cauda. E só estarás em cima, nunca você estará debaixo, se você ouvir os mandamentos do Senhor teu Deus, que eu te ordeno neste dia, para que os observe e os cumpra, e não te desviarás de todas as palavras que te ordeno neste dia, nem para a mão direita, nem para a mão esquerda, para andares após outros deuses, para não os servires. Então, não podemos servir a Deus nenhum, só existe um Deus. Uma outra promessa condicional que eu me lembro aqui também, para os irmãos, ela está lá em 2 Crônicas 7,14, logo após a oração de inauguração do templo, que nós já mencionamos, inclusive, está lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, veja bem, se humilhar e orar, ou seja, ter comunhão com Ele, buscar a minha face, voltar dos seus caminhos iníquos, ou seja, os ímpios voltarem, deixarem de ser ímpios e estarem na presença de Deus, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Arrependimento. E eu já falei para os irmãos, ele está falando aqui no Antigo Testamento para o povo de Israel, mas serve e cabe a nós. Nós temos muitos também que nós veremos durante as outras aulas, que é direto para nós, mas esse nos cabe também. Então, meus amados, vejam que todas as promessas aqui, ou seja, todas as promessas aqui que nós acabamos de falar, têm a condicional de buscar, tem a condicional de se relacionar, tem a condicional de se arrepender, não se desviar, mudança de mente, mudar Romanos 12:2, mudar a mente, entre tantas outras coisas, meus irmãos, nesse mesmo sentido, Vamos lá, vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico fala do propósito das promessas de Deus. E esse tópico aqui, ele faz um elo com a lição número 2, que nós falaremos sobre as promessas de Deus para o povo de Israel. Então ela faz ali um elo. Que falará, né? Ele vai falar ali sobre as promessas de Deus para Israel. Hoje nós veremos aqui de uma forma um tanto quanto reduzida, mas na próxima aula nós vamos nos aprofundar bem mais a respeito dessas coisas. Mas com certeza, meus irmãos, nós vemos nela propósitos muito bem definidos que foram um assunto trazendo, que focam este assunto, mas que traz ali uma objetividade. E qual que é o propósito de Deus? Tá? O propósito de Deus, meus amados, é nos recolocar no Éden. O propósito de Deus é nos levar para o paraíso, ou seja, levar cada um de nós para o seu reino. Desde a criação, meus amados, nós precisamos entender disso. O propósito de Deus é profundo,
desde a criação. Ele é muito profundo. Nós vemos isso lá em Efésios 1, de 4 a 7. Eu vou conseguir passar para vocês. Efésios diz que Deus, como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e sem culpa diante dEle, em amor, claro, e que Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, de antes da fundação do mundo. Então Ele nos predestinou para Ele mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É difícil até falar beneplácito, na verdade. Isso foi feito para o louvor da sua glória, da sua graça, pelo qual Ele nos faz aceitáveis. Tá? Ele nos faz aceitáveis. Né? Nós somos aceitáveis a Ele. Então, nós temos redenção pelo sangue de Cristo. Então, hoje nós precisamos nos entregar. Nós somos perdoados em nossos pecados, devido aos nossos pecados. Então, Deus, pela sua graça, vem e nos perdoa. Deus, pela sua graça, nos prepara, nos transforma em nós. O que estamos fazendo para participar de tudo isso? Meus amados, desde lá do início, desde a criação, já existiu ali um pacto adâmico. Ali eles foram criados imagem de Deus, eles tinham ali a vida eterna, eles tinham o domínio sobre todas as coisas, lhes era assegurado o alimento, lhes foi permitido ali crescer, multiplicar, mas sob a condição de não comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês se lembram disso? E assim eles teriam, né, uma vida eterna, sem velhice, sem doenças e sem morte. Mas, como todos nós sabemos, eles desobedeceram, deram ouvidos ao diabo. E as consequências foram trágicas. Trágicas. E a começar ali pela doença emocional. Adão, Eva, eles tiveram medo quando eles ouviram a voz de Deus. Ali ele perdeu a paz, ele perdeu a saúde perfeita, ele perdeu a vida eterna. Consequentemente, ele perdeu também toda aquela comunhão que ele tinha com Deus. Houve mudanças, com certeza. E isso, na verdade, é isso e é muito mais do que isso, meus amados, que ele nos devolve através do cumprimento das suas promessas. Então, entenda, meus amados, que em todas as promessas de Deus haverá sempre uma contrapartida por parte do homem. As promessas que eu estou falando, aquelas que nós participamos delas no sentido de aceitação. O homem, o ser humano, ele tem o poder de escolha, ou seja, aquele conhecido, como todo mundo chama, de livre arbítrio, não é verdade? Então ele escolhe, ele pode decidir, então decida-se por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e viva as promessas verdadeiras dele. Nós ainda não entramos em muitos detalhes aqui não, nós teremos algumas aulas para entrarmos em vários detalhes, para quando o pastor, o pregador, ou o profeta estiver falando das promessas de Deus, você já saber do que ele está falando e não se iludir com nada. Nós aprenderemos isso. Tá? Então nós vamos ver agora, para concluir a aula conforme nos foi apresentada aqui, algumas alianças, tá? Segundo o dispensacionalismo, que é adotada pelas Assembleias de Deus. Então nós veremos umas alianças. Nós temos ali o pacto que foi feito com Noé após o dilúvio, onde foi incumbida a missão de repovoar a terra, está lá em Gênesis 7 e 13. Ali, meus amados, Deus deixa claro que não haverá mais dilúvio. Ele coloca o arco, nós conhecemos hoje como arco-íris, né? Ele coloca o arco na nuvem, como pacto que foi feito ali com o patriarca. Então, é isso. Hoje o pessoal fala o arco-íris, conhecido como arco-íris, mas agora o movimento LGBT já pegou o arco-íris. Então, sabe, é muito complicado, mas ele deixou o arco para nós, com uma representação que não haveria mais dilúvio. Houve também o pacto ali com Abraão. Deus viu nele um homem de muita fé e lhe fez uma promessa perpétua. Perpétua. Nós falaremos sobre isso na aula da semana que vem. Ele fez ali uma aliança perpétua. Não vou me aprofundar com os irmãos. E essa promessa perpétua, ela é cumprida até os dias de hoje. Ela foi feita lá em Gênesis 12, de 1 a 3.
o compromisso de tornar eles uma grande nação. Por quê? Porque Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele trilhou os passos por ele designados. Vocês se lembram da história de Abraão? Não preciso ficar repetindo. Não preciso ficar repetindo, mas nós vamos amanhã mencionar sobre ela, falar um pouquinho sobre ela. Com Isaac também, com Isaac, foi feito o pacto com Deus. O que acontece? Ele renovou ali, com este filho de Abraão, o pacto que ele já havia feito com seu pai. Porque ele também cumpriu os desígnios de Deus. Gênesis 26, de 2 a 5 e 24 também. De 2 a 5 e 24. Ele renovou também o seu pacto com Jacó, nas mesmas condições de com Abraão, que era o avô dele, e do seu pai Isaac. Vejam, meus amados, implícitos nesses pactos com Deus, sempre o quê? A renovação dos propósitos, mas também as condições impostas, ou seja, a condição de fé, a condição de obediência. Gênesis 28, de 12 a 15, fala claramente sobre isso. Fez também ali um pacto com Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito. Êxodo 34, 10. Estabeleceu ali também para aquilo, condições como não praticar a idolatria, o que era costume ali dos cananeus, e até mesmo os cananeus, eles faziam sacrifícios humanos, eles jogavam seus filhos no fogo. Então, ali Deus ordenou, Moisés ordenou que se derrubassem os altares dos ídolos daquela terra, proibiu o casamento entre eles, e que se mantivesse ali as celebrações do povo de Israel. Isso está lá em Êxodo 37, de 7 a 34, Êxodo 26 também, Êxodo 26 também. E quando eles foram libertos do Egito, ainda sob a liderança de Moisés, Moisés foi lá no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, como todo mundo conhece. Ele falou ali do concerto com Abraão, com Isaac, com Jacó, e que lhes daria a terra de Canaã, porém com o compromisso de que se guardasse as suas leis, que se guardassem os seus mandamentos, que se guardassem os seus juízos. E deixou claro que a desobediência os levaria a uma punição muito severa, muito severa. Não vamos nem ler esses textos. Êxodo 6, de 3 a 8, Êxodo 19, de 4 a 6, Êxodo 23, de 20 a 25. E desta forma, meus amados, em concordância, ele os tornaria um reino sacerdotal, uma nação santa. Então, se eles tivessem concordado com tudo isso. Portanto, meus irmãos, que fique certo que Deus tem, de fato, promessas para todos os homens. Era isso que nós queríamos trazer para vocês hoje. Inclusive, a nova aliança em Cristo Jesus, que é para a igreja, mas que não exclui Israel. Veremos isso amanhã e explicaremos. Existem os aliancistas. Nós estamos hoje tratando no dispensacionalismo. Amanhã nós falaremos sobre o dispensacionalismo, mas sobre os aliancistas também. Então, meus amados, as promessas incondicionais, elas se cumprirão independente da nossa vontade, tanto para os que pertencem a ele, quanto para aqueles que não o aceitam. As condicionais para os que os aceitam e cumprem as leis e os seus mandamentos, conforme estabelecido nas Escrituras Sagradas. Entenda então, meu irmão e minha irmã, entenda que Deus tem muitas promessas para todos os homens e que certamente as cumprirá, mas e a nossa parte? Estamos de fato buscando esta relação para alcançar estas promessas? Fica aí a questão para cada um de vocês. Até a próxima aula, na semana que vem nós estaremos juntos. Hoje foi um pouco mais prolongada, mas na próxima aula nós teremos um pouco menos de tempo, porque nós falaremos especificamente de um evento ou outro. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.